Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 18 de janeiro de 2021. Estamos de volta depois aí de um longo período de 15 dias de férias, um período bom de descanso, onde a gente ali renovou as forças, né? Recarregou as baterias e agora estamos de volta aí para mais um ano na presença do Senhor. Bom, segunda-feira, retornando aí às nossas rotinas de devocionais. Na segunda eu sempre faço um resumo da pregação da palavra no dia anterior, no domingo anterior, no caso, no dia de ontem. E ontem nós recebemos pela primeira vez o diácono Davi Heller, meu filho querido. Ele pregou pela primeira vez ali no culto principal da igreja, já tem pregado nos cultos de sábado, mas ontem ele pregou então pela primeira vez aí no culto principal da igreja. E como é bom ver os nossos filhos frutificando para o Senhor, né, irmãos? Como é bom ver os nossos filhos crescendo e servindo a Deus, e foi uma experiência muito gratificante para mim, para a pastora Flávia, ontem ver o nosso filho tão novo, desenvolvendo ou pregando com uma desenvoltura muito grande. Isso nos dá uma esperança muito grande com relação ao futuro, não só do nosso filho, mas também do Evangelho da Igreja no Brasil. Ele escolheu para pregar um texto que é um dos textos mais difíceis aí do Novo Testamento, que é Romanos capítulo 9. E por que é difícil? Porque o assunto que Paulo está abordando é um assunto muito difícil. E ele fez isso através da pregação expositiva, e a gente ficou muito feliz com isso, porque essa tem sido uma das marcas da Igreja Saudável. E ele então expôs esse texto de Romanos capítulo 9. E por que esse texto ele é tão difícil? Bom, só para contextualizar um pouco, Paulo ele escreve a sua carta aos crentes de Roma e aparentemente Paulo ele está respondendo algumas perguntas. E Paulo ele usa uma técnica que é uma técnica bem conhecida entre os filósofos gregos, entre aqueles pensadores da época de Paulo, que é uma espécie de uma conversa ou um questionamento com um interlocutor invisível. Então Paulo, ao mesmo tempo, ele pergunta e ele mesmo responde às perguntas que ele mesmo faz. E aí, durante toda a carta de Paulo aos Romanos, ele vai expor como Deus salva os homens. Primeiro ele vai mostrar que tanto os gentios eles estão condenados, como os judeus estão condenados, como os religiosos estão condenados. Paulo chega à seguinte conclusão no capítulo 3 de Romanos: não há um justo, nenhum sequer. Usando um texto, um salmo, ele chega a essa conclusão e ele diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, essa é a conclusão que ele chega no capítulo 3. A partir do capítulo 4, ele começa a desenvolver o que Deus fez para salvar esse homem que estava perdido. E aí Paulo começa a desenvolver então no capítulo 4, 5, 6, sobre como Deus faz tudo isso. E aí no capítulo 7 e 8, Paulo começa a dizer que como Deus vai aplicar essa salvação que ele propõe nos capítulos 4, 5 e 6, como ele vai aplicar essa salvação nos homens. E aí o capítulo 8 é o texto talvez mais conhecido e mais forte de Romanos, aliás, talvez de todo o Novo Testamento, quando Paulo diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e nada pode nos separar do amor de Deus. Porém, no capítulo 9, que foi o foco do estudo dele ontem, surge uma questão. Mas espera aí, Deus havia prometido salvação para os judeus? E aí nós temos 3 respostas de Paulo, que foi basicamente o que o Davi abordou ontem no culto. Ele fala primeiro que Deus não falhou, porque até Deus escolheu entre vários filhos de Abraão. Primeiro ele aborda Isaac e Ismael, dizendo que Deus escolhe Isaac e não Ismael, apesar de Ismael ser filho de Abraão. Os judeus perguntavam, mas nós somos filhos de Abraão. E aí Paulo fala, bom,
Ismael também era, e ainda assim não foi escolhido. E depois ele avança um pouco mais nos patriarcas para falar de Esaú e Jacó, dando o mesmo exemplo, falando, olha, Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Mesmo que Jacó nunca tenha sido um homem bom, não tenha mérito nenhum na vida de Jacó, Deus escolhe Jacó. E aí alguém pergunta, mas como Deus pode escolher alguém sem mérito nenhum na vida dessa pessoa? E essa é a segunda resposta. A segunda resposta de Paulo com relação a essa pergunta é para dizer o seguinte, versículo 15 do capítulo 9 de Romanos, diz assim, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Ele está citando um texto de Êxodo para dizer que Deus, ele tem a sua forma, se existe algum critério para que Deus nos escolha, se existe algum critério em nós nunca sabemos, esses critérios são invisíveis. O ponto é que Deus, ele pode ter misericórdia de quem ele quiser, ele pode escolher quem ele quiser, porque ele é Deus. Porque se Deus fosse obrigado a escolher as pessoas, já não seria graça, seria obrigação. Ou seja, Deus é obrigado a escolher esse, aquele ou aquele outro. Não, Deus, ele não é obrigado a nada, por isso é graça. Ele dá para quem ele quer. Aí alguém pode dizer, mas isso é injusto. E provavelmente essa foi a pergunta que fizeram para Paulo. E a resposta que Paulo dá no versículo 20, talvez não seja a resposta que muitos querem, talvez não seja a resposta que muitos gostem, mas é a resposta bíblica. Ele responde o seguinte, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Ou seja, quem somos nós para questionar os critérios e a vontade soberana de Deus? E é com essa afirmação que nós concluímos, ou que o Davi concluiu a exposição dele ontem, e ele propôs aplicações. Dentre as aplicações que ele propôs, eu acho que a mais bela é nos lembrarmos sempre da grande salvação que Deus operou em nossas vidas, como ele nos escolheu, como ele nos chamou e como ele aplicou a sua grande graça, a sua grande salvação, nos livrando da condenação eterna. Davi, em um determinado momento da sua caminhada, logo depois de cometer pecado, ele ora dizendo, Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Ou seja, às vezes nós perdemos essa alegria, e ontem foi o dia de lembrarmos a alegria da salvação, num período tão difícil, num período tão complicado que nós estamos vivendo em nossa nação. Nada mais belo e nada mais precioso do que nos lembrarmos de tão grande salvação operada em nossas vidas. Bom, então é isso, pessoal. Esse é um resumo do que vimos ontem no culto. Se você quiser ouvir a pregação inteira, ela já está disponível em nosso canal no YouTube, então você pode acessar www.youtube.com/navesuaigreja e lá você vai ver a pregação de ontem. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe, uma ótima segunda e uma ótima semana para todos.